A graça e a paz a todos. Estamos dando início à nossa quarta aula do módulo de aconselhamento cristão. E hoje nós vamos falar sobre dicas e técnicas para o aconselhamento. Nesta aula, vamos expor algumas propostas, técnicas e atitudes em aconselhamento, as quais não são inéditas, mas foram e sempre serão muito importantes para o serviço do conselheiro. Quando se pensa na atuação do conselheiro cristão, necessariamente se faz pensar em propostas, técnicas e atitudes em aconselhamento. Essas propostas, técnicas e atitudes guardadas as devidas proporções servem também de base para o trabalho da capelania e suas mais diversas atividades, em especial quando esse capelão atuar na condição de conselheiro. Dicas importantes para o aconselhamento. Para aconselhar sabiamente, os conselheiros precisam criar alguns limites. E eu extraí 10 dicas importantíssimas e valiosas feitas por Deepak Reju no seu artigo Conselhos Práticos e as Diferenças do Discipulado para Homens e Mulheres. Embora esse artigo esteja falando diretamente para pastores que aconselham mulheres, nós podemos tirar com certeza algumas lições, alguns princípios importantes para o conselheiro, para o aconselhamento cristão. Então vamos lá, a primeira dica: limite o número de reuniões que você tem com qualquer mulher ou homem. Você deve ser cuidadoso ou cuidadosa para não alimentar uma dependência emocional, especialmente no caso de mulheres em maus casamentos. O conselheiro, você não deve ser substituto emocional ou espiritual dos seus maridos. Segunda dica: seja muito, mas muito cauteloso com mulheres emocionalmente dependentes. Mulheres muito necessitadas anseiam por encontrar um homem que dê atenção a elas. Em especial isso que nós estamos colocando para o conselheiro, né? Você que vai aconselhar uma mulher que está com problema no casamento, você deve tomar muito cuidado com o que você vai falar, da forma como que você vai colocar, tomar cuidado para que você crie ali naquele momento um limite. Você não pode ultrapassar esse limite. Embora você deva sim oferecer aconselhamento gentil e piedoso, você não deve alimentar intimidade ou dependência emocional errôneas. Então, deve tomar cuidado, ficar bem atento a isso. A terceira dica: sempre que possível, dependendo da situação de sua família, inclua sua esposa, ou no caso da mulher, seu esposo, no aconselhamento, no acompanhamento de uma pessoa. A quarta dica: se você aconselha na igreja, no gabinete pastoral, ou dependência da igreja, certifique-se de fazer o aconselhamento em um lugar, um gabinete, onde você seja sempre muito visível. Então coloque a sua cadeira na linha de visão daqueles fora do gabinete. Se a porta do seu gabinete ou lugar na sala onde você estiver não tiver vidro, substitua por uma que tenha vidro ou lugar mais aberto para que todos vejam que você está ali aconselhando. E a quinta dica: faça aconselhamento com mulheres apenas durante o horário comercial. Se você está na igreja, então faça aconselhamento apenas no horário comercial, para que a secretária da igreja ou outros funcionários estejam presentes no prédio da igreja. Nunca fique sozinho com uma mulher na igreja ou conselheira com um homem na igreja. Ainda seguindo com a questão do aconselhamento na igreja, a sexta dica nos diz: se possível, posicione a mesa da secretária próximo à porta do seu gabinete ou da sala onde você estiver ali aconselhando. Alguns pastores preferem manter a porta escorada, levemente aberta ou totalmente aberta.
certificando-se de que, caso a secretária ouça a conversa, mantenha o sigilo. Oitava dica: não faça aconselhamento em uma parte isolada da igreja, mas em algum lugar onde haja bastante movimento, com pessoas passando constantemente. Nona dica: certifique-se de que alguém conheça ou pelo menos tenha acesso à sua agenda. Se ninguém mais sabe o que você está fazendo, há mais potencial para você esconder coisas. Então temos que tomar cuidado com isso, de sermos claros naquilo que nós estamos fazendo. Somos conselheiros. E a 10ª dica: certifique-se de que você tenha uma prestação de contas regular com o pastor ou outro líder em sua igreja, o que inclui conversar sobre as suas mais difíceis situações de aconselhamento. Técnicas para o aconselhamento. Gary Collins, em seu livro O Aconselhamento Cristão, apresenta dicas e técnicas de aconselhamento que considera como sendo as mais básicas numa situação de ajuda. Antes, porém, de apresentá-las, ele faz a seguinte reserva: que nessa relação de aconselhamento, ela é uma relação necessariamente de ajuda, mas de uma relação de ajuda que deve ser desenvolvida num formato profissional. Não é algo amador, não é algo só de boa intenção, mas que deve ser trilhado em cima das técnicas necessárias para que haja um alcance melhor, um melhor resultado no aconselhamento cristão. Então vamos às técnicas colocadas por Collins. A primeira: atenção. O conselheiro deve tentar conceder atenção integral ao aconselhando. Isso envolve contatos de olhos, ou seja, olhe na pessoa, no olho da pessoa, converse olhando nos olhos da pessoa. Postura relaxada, não tensa e interessada, para que a pessoa não veja aquele momento como algo apressado, algo rápido, que ela tem que se abrir e conversar, que ela tenha liberdade de conversar. Gestos naturais. Muitas vezes, quando os gestos não são naturais, dá a impressão de que você está nervoso, de que o conselheiro está nervoso, de que ele está preocupado, de que está ansioso. Então tome cuidado com os seus gestos na hora de você aconselhar. Segunda técnica que Collins coloca: ouvir. Isso significa muito mais do que uma recepção passiva da mensagem. Ouvir envolve o quê? Vamos lá. Percepção suficiente. Compreenda de forma correta a situação e não fique imaginando histórias ou possibilidades em cima daquilo que você está ouvindo. Evitar expressões verbais e não verbais dissimuladas, de desprezo ou juízos antecipados. Muitas vezes pode acontecer que o conselheiro não concorde e até mesmo despreze algumas atitudes ou palavras da pessoa que está sendo aconselhada. No entanto, cabe ao conselheiro não transmitir juízo ali, não condenar aquela pessoa no momento em que ela está falando, no momento que ela está colocando a situação. Então ele tem que tomar cuidado para que não haja um juízo antecipado de tudo. Aguardar pacientemente o funcionamento do aconselhando. Isso significa que, ao ouvir o aconselhando, temos que ter paciência para que ele coloque a situação de forma tranquila, que ele exponha a sua situação. Não apressar as coisas, fazer com que ele trabalhe no seu tempo, que ele fale abertamente. Isso é muito importante. Ouvir não somente o que o aconselhando diz, mas as suas reais necessidades. Nem sempre a pessoa aconselhada tem a real compreensão das suas necessidades. Cabe ao conselheiro ouvir não somente as palavras, mas compreender de fato o que realmente aquela pessoa precisa para mudar a sua situação. Estar atento à fala e o comportamento. O conselheiro deve dar total atenção às palavras, mas também deve observar o comportamento, a forma como essa pessoa se
porta ao falar sobre determinadas situações, como ela age diante de tais assuntos. Isso é muito importante, ajuda muito o conselheiro a compreender a real necessidade daquela pessoa também. Analisar as reações do aconselhando diante das suas intervenções. Quando você falar algo referente ao que ouviu da pessoa aconselhada, fique atento, atenta quanto às suas reações. Analisar essas reações, de como a pessoa se porta diante daquilo que nós estamos falando, é também ouvir a pessoa, é também estar atento ao que ela tem para dizer. Senta-se imóvel. No aconselhamento, não fique no computador, mexendo no computador, ou folheando algum livro, ou até mesmo andando no ambiente. Você tem que ficar parado, sentado, observando atentamente o que a pessoa tem a dizer. Limitar o número de execuções mentais às próprias fantasias. Ou seja, você precisa ouvir atentamente a pessoa, mas deve tomar cuidado para que você não crie histórias fictícias, devaneios sobre aquilo que você está ouvindo. Não julgar antecipadamente através da manifestação de sentimentos em relação ao aconselhando. Mesmo que o conselheiro conheça a pessoa que está sendo aconselhada, sabe das suas atitudes, dos seus sentimentos, o conselheiro não pode fazer um julgamento antecipado. Ele precisa ouvir essa pessoa, estar atento ao que ela tem a dizer. Praticar a aceitação da pessoa do aconselhando. O conselheiro deve estar disposto a ouvir toda e qualquer pessoa. Ele não pode fazer separação. Ele tem que aceitar a pessoa e estar pronto a ouvir, dar conselhos como instrumento nas mãos de Deus. Terceira técnica de Collins: responder. O bom conselheiro é um bom ouvinte, mas também é sua competência agir e responder especificamente ao aconselhando. Por isso, compete ao conselheiro em suas respostas ao aconselhando. Vamos lá. Orientar ou liderar dialogicamente. A palavra de destaque no aconselhamento é do conselheiro. Ele é quem vai direcionar, é ele quem vai mostrar qual o caminho que o aconselhando deve seguir, é ele que vai orientar segundo a palavra de Deus. Refletir conjuntamente e de maneira presente. Isso quer dizer que o conselheiro ele deve refletir juntamente com a pessoa, levar a pessoa a uma reflexão no presente, com os pés no chão, firmados ali e juntos para alcançar ali uma solução. Perguntar com o objetivo único de buscar informações úteis. É necessário que o conselheiro entenda que no momento da conversa, do aconselhamento, ele não pode ficar buscando outros tipos de informações. Ele tem que se concentrar nas informações necessárias para que leve a solução do problema, para que haja então um aconselhamento eficaz. Confrontar ideias ou comportamento que não sejam percebidas. Muitas vezes a pessoa aconselhada, ela tem certas atitudes, certas ideias que são prejudiciais, mas que ela mesma não percebe. Cabe ao conselheiro orientá-la, confrontar essas ideias, esses comportamentos e fazer com que ela entenda que precisa de uma nova direção. Informar de maneira abrangente fatos relevantes. No decorrer do aconselhamento, podem surgir fatos ou acontecimentos que são importantes. Cabe ao conselheiro informar e destacar esses fatos de forma mais ampla. Assim, o conselheiro ele precisa se certificar de que ele conhece bem a situação, que ele tem uma visão ampla de tudo que está ali acontecendo.
interpretar comportamentos e eventos. O conselheiro deve explicar ao aconselhado o que o seu comportamento ou outros eventos significam. Assim, o conselheiro deve estar atento para não interpretar de forma equivocada aquela situação. Apoiar e encorajar sempre. Esse apoio inclui a orientação do aconselhado no sentido de fazer uma avaliação de seus recursos espirituais e psicológicos, encorajá-lo à ação e ajudar com quaisquer problemas ou fracassos que possam resultar nesta ação. A quarta técnica que Collins destaca é ensinar. Todas as técnicas acima são verdadeiras formas especializadas de educação psicológicas. Neste contexto, o conselheiro ele é um educador. Ele ensina através da instrução e orientação, o aconselhando à medida em que ele ou ela aprende a enfrentar os problemas da vida. O conselheiro também é aprendiz. Cada contexto, cada situação tem muito a ensinar para o conselheiro. O aconselhamento é um espaço para a discussão. É no aconselhamento que nós abrimos então ali o espaço para as discussões, para as conversas, para ouvir, para falar. E, claro, isso pode ser tanto para o ensino da pessoa que está sendo aconselhada, como também para o nosso próprio ensino. Considerações sobre os sentimentos do aconselhando. Primeiro, evitar muitas perguntas, mas fazer o mínimo requerido para obter apenas os dados essenciais. Não façam perguntas ou entrem em assuntos que vão tirar o foco do aconselhamento. Fazer perguntas sobre seus sentimentos. Por exemplo, como se sente quando é ignorada? Isso ajudará o conselheiro a compreender melhor a pessoa que está sendo aconselhada. Responder a sentimentos de conteúdos intelectuais. Muitas vezes a pessoa que está sendo aconselhada, ela não está dominada pela emoção, mas pela razão. E ela começa a questionar sobre tais coisas e raciocinar, e somar e dividir. Cabe então ao conselheiro também responder a esses sentimentos, esses pensamentos. Observar os caminhos que levam a nível emocional da comunicação. Fique atento quanto àquilo que está sendo falado. O que está levando a pessoa a se entristecer? O que está levando a pessoa a chorar? O conselheiro deve ficar atento a isso. Estar particularmente alerta para descobrir sentimentos negativos. O conselheiro deve ficar atento, então, para os sentimentos de ódio, amargura, decepção e outros sentimentos nutridos pela pessoa aconselhada. Evitar interpretação prematura de como funciona a pessoa. Cada pessoa tem a sua forma de ser. O conselheiro não pode, de forma prematura, fazer um aconselhamento sem antes conhecer a pessoa, sem conversar com a pessoa. Ele não pode ir pela primeira impressão. Aspectos que o conselheiro deve ter durante a entrevista de aconselhamento. Proporcionar um clima de confiança. E isso dará ao aconselhando segurança para expor, então, as suas dificuldades, os seus problemas. Que a pessoa se sinta ao nível do conselheiro. Para isto, é melhor usar um par de cadeira ou poltronas, ou um de frente para o outro em uma mesa. Que o conselheiro tenha em mente e transmita à pessoa que é possível enfrentar a situação até resolvê-la. Escutar com muita atenção.
Há pessoas que se sentem aliviadas de sua carga pelo simples fato que alguém as escuta com interesse e amor. Ir captando entre os detalhes do relato os possíveis assuntos ventrais ou os principais assuntos relacionados. Ouça tudo, mas destaque, pegue os pontos principais para que assim haja um bom aconselhamento. Não dar opinião como que mal, que horror. Isso fará com que o aconselhamento não seja eficaz. Não interromper o relato, a não ser que seja para fazer alguma pergunta esclarecedora ou que falte para completar o quadro. Discernir em silêncio aspectos que a pessoa poderia encobrir que correspondem a seu modo de ver o assunto. Muitas vezes a pessoa aconselhada pode encobrir certas informações, sentimentos que a impedem de entender o assunto ou ver a real situação. Cabe então ao conselheiro ficar atento a isso. Ao final do relato, ajudar a pessoa a ver o problema como um todo, sem reparar em detalhes, a menos que seja necessário. Levá-lo a conhecer os fatores centrais. O que é mais importante? O que deve ser frisado? O que essa pessoa precisa guardar? Tudo isso deve ser destacado para a pessoa aconselhada. Ajudá-la a encontrar causas. Aqui é necessário dar oportunidade para que a pessoa opine e que ambos dialoguem até que concordem. Ajudar a pessoa a fazer um plano ou propor-se a um alvo realista que tentará alcançar nos dias seguintes. Não basta apenas aconselhar, é necessário que o conselheiro trace metas, trace objetivos para que a pessoa aconselhada possa buscar a resolução do seu problema. Quando necessário, levar a pessoa a colocar seu problema diante do Senhor em oração, pedir libertação e dar graças por ela. Como nós destacamos no módulo anterior, o aconselhamento não é apenas uma sessão psicológica. É necessário que o conselheiro coloque diante do Senhor a vida da pessoa que está sendo aconselhada. Caso a pessoa não saiba orar, o conselheiro deve fazer a oração com a pessoa. Por fim, faça uma seleção de textos bíblicos e indique para a pessoa ler e meditar sobre eles e relacioná-los aos seus problemas. Chegamos então ao final da nossa quarta aula. Esta aula foi estruturada para fundamentar o ato de aconselhamento cristão propriamente dito. Aqui foram tratadas dicas, técnicas e procedimentos de aconselhamento cristão. O conselheiro deve ter uma atitude ética e piedosa para realizar esse trabalho tão importante para o reino. Faz-se necessário observar as técnicas, no entanto, não podemos agir mecanicamente. Reflita sobre o que foi abordado nessa aula e procure ler mais sobre o assunto. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Bons estudos!